Oi, pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio inédito especial do podcast Sucesso à Brasileira. Eu sou o Celso Sperner, um consultor de empresas, de tecnologia e pessoas há muito tempo e tive o privilégio de conhecer muita gente interessante, de muito sucesso, com muita história boa para contar e nos inspirar. O propósito do nosso projeto aqui, Sucesso à Brasileira, é gerar um ciclo virtuoso de sucesso no nosso país. Como a gente faz isso? A gente traz convidados, convidadas muito especiais, que têm histórias inspiradoras, assim a gente vai aprendendo e vai buscando o sucesso. Hoje eu tenho o privilégio de trazer aqui uma amiga de longa data. Ela é investidora, ela é mentora, ela é palestrante, ela é empreendedora de muito sucesso. Eu tenho o prazer de receber aqui Cláudia Rosa. Muito obrigado pela sua presença. Nossa, que apresentação. Eu que agradeço o convite. Um prazer imenso estar aqui. É ótimo você ter aqui e nem terminou a apresentação ainda. Tem muita coisa que você faz. Seu currículo é longo, então demora um pouco para te apresentar. Pessoal, a Cláudia, ela é investidora, mas ela é investidora anjo. Ela foi considerada a melhor investidora anjo do Brasil. E tem vários prêmios sobre essa história. Ela é mentora de muito sucesso de várias startups. Ela é empreendedora ao longo do tempo. E é uma grande guinada na carreira, né, Cláudia? Porque eu te conheci consultora de estratégia lá atrás, na IBM, e a gente vai falar disso da sua carreira lá atrás. Então, é uma longa carreira linda. Então, Obrigada. É uma honra ter você aqui. Obrigado que você topou. Opa, fico feliz com isso. Agora ela é Shark Tank também, pessoal. Ela vai participar da 9ª temporada como convidada e participante lá do Shark Tank. A gente vai falar do Shark Tank daqui a pouquinho. Vou deixar isso um pouquinho mais para o final. E, Cláudia, começando o nosso papo, assim, no que você domina hoje, né? Você é uma investidora anjo. O que é isso? Investidora anjo são pessoas que investem em pessoas, né? Então, nós acreditamos no negócio, nós apostamos nos negócios, mas acreditamos principalmente nas pessoas. O investidor anjo, ele investe... o primeiro, praticamente, a investir ali no negócio, na fase, né, que a gente fala a fase da empresa, a fase do negócio, a fase da startup. Então, investe, como a gente chama aqui, né, dentro desse mundo, desse ecossistema, nós temos muitas palavras específicas, né, mas seria o seed, o pré-seed, que são as primeiras fases ali do negócio, onde a gente aporta um valor, né, e além do dinheiro, tem o mais importante que a gente chama de smart money. Então, por isso que a gente fala muito do investimento anjo, do investidor anjo. O smart money é que não é só dinheiro. Que não é só dinheiro. É uma ajuda no processo. É o teu conhecimento, é você agregar para aquela startup, principalmente startups, no nosso caso de investimento anjo, mas agregar para que realmente ela alcance o sucesso dela, ela cresça, né? Porque acho que tanto para o founder, né, que é o empreendedor, quanto para o investidor, quer que realmente o negócio seja perpétuo, que tenha outras fases. Então, o investimento anjo, ele é muito dedicado a isso, né? E é legal, né, que o nome tem todo um romantismo nesse nome, né? O nome é o investidor anjo, quer dizer que além de investir no dinheiro, com o dinheiro tá ali também como se estivesse protegendo, ajudando, guardando para que tudo funcione. Tem um romantismo nessa história. Tem sim. A minha filha, quando ela era menor, ela falou assim: mamãe, investimento anjo, porque você que colocou esse nome? Porque... Ela falou assim, você que colocou isso, você que inventou isso. Você que inventou, assim, eu sou um anjo. Porque você tá ajudando. Eu falei, filha, é mais ou menos isso, mas eu não inventei, né? Seria ótimo, né? Seria ótimo. Inventou e patenteou, né, essa história. Mas ela achava, porque eu já fazia muitas mentorias, então eu já colaborava com muitos empreendedores, eu já apoiava muito, e tudo isso como trabalho voluntário. E elas acompanharam muitas vezes. Eu tive que, por exemplo, fazer muitas mentorias online, enquanto eu estava preparando a minha filha para dormir, eu ficava fazendo as mentorias ali. Eu falei, filha, a mamãe vai fazer mentoria aqui, mas pode ir dormindo, né? E elas escutavam, elas algumas vezes participavam de algumas coisas. Então, elas achavam isso, eu achei fantástico, né? Então, o investidor anjo, a pessoa tem uma ideia, uma empresa, né? E tem
e quer que esse negócio funcione. Sim, escale, né? E aí não isso. tem, aí ele precisa de ajuda de alguma forma e entra o investidor anjo e vai Entra o investidor. A minha tese, assim, eu gosto de investir através de redes, então muito difícil agora com o programa Shark Tank, provavelmente eu vou fazer isso, mas eu invisto através de redes. E aí, eu acho que cada investidor tem que entender a sua tese. Você vai investir em fintechs, você vai investir em agritechs, você vai ser agnóstico no seu investimento. Então, eu acho que é uma definição importante para os investidores, né? E também saber de que forma ali vai poder contribuir. E dentro das minhas teses, assim, eu invisto em negócios que eu acredito que eu realmente posso agregar. Tanto para o empreendedor, seja fazendo uma gestão, ou seja ali apoiando com algumas outras coisas. E o que é essa rede de investidores? Que é um grupo de investidores anjos que se organiza? Que exemplo existe? Quando eu comecei em 2014, mais ou menos, nós tínhamos poucas redes no Brasil. Acho que nós tínhamos 4, 5 redes, né, efetivas. Hoje já são mais de 50. São grupos que se reúnem, né, para formar ali um fundo. Esse fundo pode ser uma SA, pode ser um FIP, pode ser, né, e, enfim, tem várias modalidades aí, dependendo dos valores e das denominações, mas são grupos de pessoas que têm o mesmo interesse realmente em conhecer mais de inovação, em apoiar e realmente se tornar aí, por que não, conhecer alguns unicórnios, né, e por que não. E os unicórnios são as startups que são avaliadas acima de $1 bilhão. Sim. Nós temos, acho que no Brasil, nós já temos 40 unicórnios, que isso é ótimo, né? O número já tá em 40, eu achava que era umas 20 e poucas. Nós já temos 40 unicórnios e a gente tem um potencial. Mas enfim, eu acho que é um mundo assim que no Brasil a gente ainda tem muito que crescer e isso é fantástico, né? Tem muito. E eu fico muito contente de ter participado desse movimento, desse fomento desde o início, né? Então, pessoal, se você tiver uma boa ideia, né? Se você tiver uma boa ideia para uma nova empresa, né? Você vai precisar de investidor. E aí sim você vai precisar procurar investidores anjos, por exemplo, como a Cláudia ou essas redes todas que funcionam. É assim, né, Cláudia? Isso. E esse mercado, quando a gente olha no Brasil comparado com outros países, a gente é desenvolvido ou não é? Por exemplo, imagine que com os Estados Unidos e outras potências, não, mas quando a gente compara com os países similares ao Brasil, o que você acha? Sim, o Brasil ele se destaca. O Brasil ele é referência, né? Ele é referência, inclusive, para alguns ecossistemas até europeus, né? Americanos também. O Brasil ele é interessante. Ele é interessante. Enfim, pelas dimensões, pelas características e tudo mais. Mas falando de negócios e olhando assim, por exemplo, os principais ecossistemas de outros países, como nós começamos há pouco tempo, né? Você tá falando 10 anos atrás? A gente tá falando 10, 15 anos que esse mercado, a gente começou a realmente esquentar. E então, eu acredito, e eu sei disso, que a gente tem um potencial gigantesco. Eu acho que se a gente olhar, por exemplo, Estados Unidos, a gente deve estar com 20% em relação ao que é hoje, né? A representatividade. Mas eu acho que o potencial é enorme. E eu acho que o brasileiro, ele é um empreendedor. Eu gosto disso. Eu acho que o brasileiro, ele me fascina em relação a isso, sabe? Então, são vários negócios que na diversidade são criados, numa necessidade específica, numa dor, né? Enfim, tem vários exemplos que eu poderia passar, mas, por exemplo, tem uma startup que já está aí no mercado há bastante tempo. O founder, ele entendeu que a avó dele, por exemplo, tinha dificuldades de se alocar, de arrumar um emprego, de arrumar uma posição. E ele falou assim, mas por quê? Ela é tão uma profissional, né, que teve tanta história, tem tanto para ensinar. E aí ele criou, assim, uma startup que conecta empresas que querem trabalhar com pessoas acima de 60 anos, né? Isso deu muito certo. E, enfim, aí tem também dores específicas, quando a gente está falando de impacto social, né?
E aí, enfim, tem uma série de coisas, mas a gente sempre fala que na startup, para startups, é interessante a gente entender qual é a dor que quer solucionar, o que está acontecendo no mercado. Eu tive uma ideia, mas a partir do quê? Né? Eu tive essa ideia aqui de trabalhar uma água, mas por quê? É interessante? Precisa? É necessário? É necessário para a tua comunidade, para o seu país, para o mundo? Então, quanto mais isso é abrangente, é escalável, é uma ideia que realmente pode ser aí impactante, né? E aí vai indo, ou se não alguma coisa bem específica, por exemplo, saúde, né? Crianças, bebês que têm alguma restrição alimentar, muitas mães criaram soluções específicas baseado ali na história que ela teve com seus bebês, com a sua família. E aí vai indo. Então, eu acho que o brasileiro, ele tem um potencial gigantesco, ele traz isso muito grande. E, por outro lado, a gente tem que fomentar e tem que ajudar. E aí tem outros países também, para mim, que são referências, né, muito grandes em relação a isso. Acho que mundo, né, a gente não pode falar sem comentar de Israel. Acho que a gente aprende muito. Para mim é fantástico ter essa cultura. E do tamanho que é, né? Pequeno e o tanto de startups que traz de negócios novos ali, E né? ultimamente a gente está fazendo muitas conexões, a gente está trocando muitas ideias de negócios, de business, investidores, fundos. Então, eu acredito que o Brasil, ele tem muito a crescer ainda nesse mercado. Pô, que bacana, porque o que você falou destaca, né? O brasileiro, ele é criativo. O brasileiro, ele tem essa veia empreendedora natural, né? Me dá a impressão que faltava, pelo menos, organizar isso. Falta organizar. Falta organizar isso ainda mais, né? Para poder captar essas ideias e poder estar disponível com essas redes, com investidoras como você e tudo, né? O brasileiro, ele não tem a cultura de empreendedor, né? A gente não aprendeu isso na escola, a gente não aprende. Eu lembro que a minha filha, quando ela estava no colegial, hoje ela está fazendo faculdade, mas quando ela estava no ensino médio, ela falou assim, mamãe, o que é imposto de renda? Por que tem que pagar imposto de renda, né? Então, eu falei, puxa, interessante, né, filha? Eu expliquei para ela, absurdo, mamãe, eu não conheci sobre isso, eu não sei, então quer dizer, eu vou pro mercado de trabalho, eu vou fazer as coisas e eu não tenho essas informações. Então, eu acho que a gente tá muito atrás em muitas coisas, e quando a gente vê um empreendedor, ele tem uma ideia, mas ele não tem uma base empreendedora, ele não tem uma base de gestão, e muitas vezes falta recursos financeiros aqui. Então, eu acho que se a gente conseguir criar redes e ter bons investidores, que com a nossa experiência e com a nossa rede, a gente consegue atribuir isso, e a gente tem falado cada vez mais para esses empreendedores buscarem apoio, buscarem conhecimento e estudarem de alguma forma, né? Isso é uma coisa que eu também, você falou da sua filha, né? Eu também falo para os meus filhos isso, né? E acho que falaria para todo mundo assim, tente empreender. Né? Aprenda sobre ser um empreendedor, sobre empreendimento. Não obrigatoriamente você você pode ser uma carreira de um funcionário, de um executivo, de um trabalhador, de um profissional, né? Em uma empresa grande, mas se você tiver a oportunidade de poder ter o seu próprio negócio, empreenda, né? E acho que aí, porque isso faz a diferença. E a dificuldade que você falou, reforçando aqui, né? Não é ensinado na escola, né? Não é, a gente não tem essa base. Não se sabe o que vai fazer, né? Então tem um pouco Mas acho que sair dessa trava que existe, né? Começa a se organizar mais no Brasil, né? Quando a gente começa a escutar. 15 anos atrás, a gente não sabia o que era investidor anjo, a gente não sabia o que era startup. Startup tem uma coisa até engraçada que você me falou em off, né? Quando você começou a fazer startup, as pessoas confundiam, né? Foi muito engraçado, porque eu comecei a procurar no Google sobre startups que eu ouvi falar e me conectei com essas redes, porque eu já fazia mentorias. Então, eu li muito sobre isso. E eu procurei as referências, que a referência maior era a Vale do Silício, há 15 anos atrás, né? Então, eu li muito sobre isso. Então, eu já conseguia fazer umas mentorias e eu entendia que quando aquele empreendedor estava me falando sobre investimento, como que eu poderia apoiá-lo.
Mas era muito interessante porque eu falava sobre startups e as pessoas falavam assim, mas o que é? O que é? É stand-up? Então era muito interessante porque as pessoas achavam que eu estava errando o nome. Achavam assim, Cláudia, o que é? Stand-up? O que é, você né? faz stand-up? Mas é stand-up, é isso que você está falando? Você tá contando piada? Aí eu peguei e falei, não é, olha, não é meu perfil. E hoje não, hoje todo mundo já sabe, né? Eu vou às vezes na minha manicure, ela fala assim, e aí, Cláudia, e aí, tá? Qual é a startup do momento? Eu acho legal isso. Muito então a bacana. gente está democratizando, a gente está aí crescendo cada vez mais, mas tem muitas histórias interessantes, tem muitas pérolas. E startup, tá bom, uma empresa nova, o que você considera, pergunta difícil, né? Mas o que você considera o principal para que essa startup dê certo? Poxa vida, hein? Eu acho que eu tenho evoluído também, eu tenho aprendido ao longo dos anos, né? Eu acho que também a régua hoje já é outra. Antes, eu acreditava no empreendedor e eu queria ver aquele brilho nos olhos, sabe? Aquela vontade de dar certo. Hoje, os meus critérios já são mais... são um pouco diferentes, e eu olho bastante o modelo de negócio. Uhum. Eu olho se faz sentido. Sim. Então, com tantas mentorias que eu já dei, com tantas startups que eu conheço, quando eu estou numa banca avaliando, ou quando o empreendedor me procura, eu vejo se aquele modelo de negócio faz sentido, sabe? Ele está criando algo para solucionar uma dor, que a gente falou, se faz sentido. E depois eu olho a equipe, o time. Ele é um cara competente, né? Às vezes em 5 minutos não dá pra gente perceber tudo isso, mas tem a forma de linguagem, tem a estrutura que ele colocou, tem algumas perguntas chaves que dá pra você entender. Então, pra mim, isso é extremamente relevante, por quê? Porque eu não quero que ele se frustre. Né? Quando você vai começar um negócio, você colocou ou a sua rescisão, que foi o meu caso quando eu comecei a empreender, eu comecei com a minha rescisão, então eu sei que isso é doloroso, você usar ali tua reserva, ou se não, ele começou vendendo um carro, ou sei lá, com as dificuldades, você sabe que brasileiro é isso, né? Não tem como não ser. Então, eu não quero que ele se frustre, eu não quero que ele só, enfim, gaste o dinheiro dele, ou gaste o meu tempo e o tempo de outros. Então, eu procuro ser bastante assertiva nessa análise hoje, para falar para ele, olha, esse é um mercado que não cabe mais o teu negócio, ou você tem que se diferenciar de alguma forma. Então, hoje os meus critérios, o modelo de negócio extremamente bem estruturado, mas se eu entender que aquilo faz sentido nesse momento. Bacana. E aí tem essa história da startup, tem um pouco dessa discussão, né? Quando você está montando uma empresa nova, se o mais importante é a lucratividade, se o mais importante é o crescimento, é a durabilidade. Existe alguma regra para isso? Ou o que você acha? Existe, para mim existe. Assim, a gente tem a fase da ideação, que é o começo. Tô com ideias aqui. Eu tenho ideias e a minha ideia é transformar isso num aplicativo, ou num site, ou num sistema. Mas isso é uma fase de ideação. Eu, por exemplo, a minha tese é não investir em ideia porque muda-se muito, né? E eu acho que eu vou poder agregar muito, pouquíssimo aqui, porque eu não tenho muito tempo ali para ficar sentado com o time ou com o founder para ficar discutindo isso. Então, a gente tem uma outra fase aqui, que depois da ideia, que é botar em operação, né? Já tem um sistema precário que for, ou, né, simples, mas já está funcionando, já comecei a ganhar um dinheirinho, ou já comecei a fazer algumas coisas ali. Então, essa fase de operação, para mim, ela é extremamente importante. Sim. É onde realmente eu entendo que a gente pode agregar e que eu posso também investir. Então, essa fase de ideação é onde realmente eu entendo. E o mais importante é ter receitas recorrentes. Sim. Porque aqui, eu tive a ideia, eu coloquei em operação, e aí, se eu tô vendo que aquela startup, aquele negócio, mesmo que seja R$500, R$200, mas que tá recorrente, isso para mim é um sinal positivo que aquela ideia deu certo e a operação não precisa de muitos ajustes. Então, eu acho que assim, ao longo do tempo, lógico, né, a cada fase tem outros critérios, mas quando a gente está falando logo no início, ter algo bem estruturado, que tem mercado e
está com receita recorrente, crescendo ali de 20% a 25% no mês, para mim isso é um termômetro muito bom. É um bom termômetro. Que bacana. E para todo mundo que está assistindo a gente ali, tem um conceito muito legal, né, Cláudia, que é o tal do pitch, né? Então, o que é esse pitch de vendas e o pitch da startup, propriamente dito? O pitch é uma apresentação rápida, né? A gente tem de 3 a 5 minutos normalmente, onde o empreendedor ele tem que realmente se vender o negócio dele ali, né? Então, ele tem que preparar alguns slides, a gente fala que menos é mais, né? Não precisa... E realmente ele tem que se vender ali e mostrar realmente para que... E o que ele está buscando, por exemplo, de investimento, onde que ele acha que o investidor vai realmente agregar. E os pitches aqui no Brasil têm ficado muito interessantes, né? Porque as pessoas têm se preparado mais, tem muita coisa. Então, para nós investidores, de novo, a régua também já subiu nos pitches. Então, às vezes eu falo, não, eu que lute para acompanhar, né? Aquele empreendedor ali e tal. Tá cada vez mais profissional, tá né? cada vez mais profissional. E aí você tem que tomar um cuidado se o cara tá interpretando ou tá, né, realmente falando. Então, enfim, mas... É muito bacana, eu gosto muito de pitches e eu acho que a gente tem muito ainda que apoiar, mas é interessante. Esse é um treinamento bacana, né? Eu trabalhei em empresa de tecnologia, né? E você estava vendendo software, né? E na época a gente tinha, todo mundo falava do tal do elevator pitch. Elevator pitch. Que a alusão é bacana, pessoal, porque assim, é como se você tivesse no elevador, né? Com o seu cliente, você tem um elevador com algum potencial cliente e você tem ali o tempo do seu elevador com aquele potencial cliente para explicar para ele por que ele tem que comprar a sua tecnologia e tudo. Tem uma técnica que já era usada não só nas startups, mas também para vendas, né? Falou assim, olha, tem o seu elevator pitch, tenha isso aqui decorado. Isso. É mais ou menos isso, mas um pouco mais estruturado, né? E em 2017 eu gravei um elevator pitch. Com o Sebrae de Minas Gerais. Eles me convidaram para gravar e foi exatamente isso. Do térreo ao 5º andar, os empreendedores tinham que vender ali o teu negócio. E eu não sabia antes, né? Então, para mim foi uma experiência, né, muito interessante. Acho que até passou no Jornal da Globo na época. Mas assim, elevator pitch é exatamente isso, assim, foram poucos segundos mesmo e funcionou. Eu fiquei impressionada, porque eu falei, será que eu dou conta também? Porque tem o empreendedor, mas também será que o investidor vai dar conta? Mas foi bastante interessante. E muita empresa no Brasil dá errado, né? Muitas. Tem aquelas estratégias, eu não sei as estatísticas atuais, né? Que tantas empresas são abertas, tantas fecham no primeiro ano. Então, o que é o principal erro hoje de uma empresa? Por que ela acaba fechando? Olha, eu vou te falar assim, fechar tudo bem, dar errado tá tudo bem também, sabe? Porque nem tudo vai dar certo. Porque se tudo que você cria aqui, se você idealizou, né? E se você achou que se tudo isso der certo, ok, mas não faz sentido, tudo muda, o mercado muda, as pessoas mudam, os times mudam, né? Então, quer dizer, são vários fatores. As estatísticas para startups também, né, muito parecido com o que a gente tem aqui em relação ao empreendedorismo, né, de uma forma geral. Mas o que eu acredito é o seguinte, quando a gente está com o modelo de startups e a gente sempre fala para os empreendedores escolherem seus investidores, porque o empreendedor que sabe o que ele sonhou, o que ele construiu, né, a essência dele está aqui. Então, se ele coloca boas pessoas aqui, os mentores, ou conselheiros, ou investidores, a chance dele dar errado é muito menor, tá? Mas ninguém garante que não vai quebrar, que não vai dar problemas. Mas eu acho assim, as estatísticas são boas. E o que a gente sabe é o seguinte, tem que falhar, fale rápido, né? Se tem que dar errado, entendeu? Tem que ser rápido, não tem que continuar no erro, não tem que, né, ser teimoso ali. Então, assim, tem vários fatores, mas eu acho assim, errar faz parte, mudar faz parte. Eu também já quebrei, eu também já errei, muitas pessoas fizeram isso, eu cometi muitos erros, mas a gente tem que aprender com isso. Se a gente aprende, a gente pode reconstruir o negócio muito mais fortalecido ou construir um outro negócio com muito mais sucesso. Que bacana. Muitas dicas boas aí, hein, pessoal? E
Outra coisa assim, né? Imagina que, tá bom, nós estamos falando muito dos empreendedores, né? Mas imagina que existem também vários potenciais investidores. Imagina que eu quero investir em startups. O que eu faço para investir numa startup? Poxa vida, hein? Eu acho que assim, eu Ligo gosto... para você. Falem comigo. Adoro. Eu ligo para você. Eu já vou fazer. Vem investir no meu portfólio. Vem investir no seu portfólio, que é grande. São mais de 130. São 130 startups. São 130 hoje. Agora, esse ano, eu tô abrindo para mais. Até 2025, eu vou investir em pelo menos mais 10 startups. Que bacana. Então tá bom, entendi. A primeira coisa a gente procura. E aqui, como sempre, pessoal, a gente vai ter como achar a Cláudia, todos os dados dela, rede social, Cláudia Rosa, a gente vai encontrar. Eu sempre indico, isso é fato, né? Eu faço isso com os meus amigos e irmãos também. Procure quem realmente já investiu. Converse. Entendi. No primeiro ano, eu não conheço nada de startup, Cláudia, eu não tenho isso. Então, assim, no primeiro ano... Participe de reuniões, participe de eventos, conheça as redes, conheça os investidores, colhe em um ali que você acha. E aí, o primeiro investimento, ou os primeiros investimentos, vai porque você realmente participou de tudo isso, quer realmente participar dessa jornada como mentor ou como advisor ali de alguma startup, mas colhem alguns investidores. Aí, isso te ajuda, por exemplo, a reduzir riscos e errar, né? O que eu vejo muito e ainda em homens, investidores, eles vão e são mais corajosos e tudo mais. Os homens vão, vou investir. E até depois me falam, Cláudia, realmente deu errado, quebrou, né? Agora eu tô na rede, ou agora... Eu falo, não, mas faz parte também, e tá tudo bem, né? As mulheres, eu acho que isso que é interessante, né? Os homens, eles vão lá, investem, tudo bem, eu vou lá vou testar e tudo mais. As mulheres são mais conservadoras, então as mulheres elas vão, sentam, aprendem, conversam, estudam, fazem mentoria, tal. E aí, será que eu invisto mesmo? Como que eu invisto? Então as mulheres até um trabalho um pouco mais assim, elaborado, né? E eu gosto disso. Por quê? Porque quando as mulheres realmente começam a investir, assim... E a Cláudia, já investi em 5, estou em outra rede também. Por quê? Porque já fez todo esse trabalho, já tem uma consistência ali, né? Então, eu sempre indico que conheça as redes, conheçam as pessoas e procure pessoas que você também admira, ou que conhece, ou que representa para você, para vocês compartilharem essas informações. Que bacana. Então, você falou um pouco dessa história de mulheres e a gente não falou disso, né? Quando você foi lá, existe preconceito ainda um pouco investidoras mulheres, é um ambiente igual de bancos, que a gente fala, ainda tem muitos homens na liderança dos bancos. Nessa história dos investidores anjos, ainda tem isso também, não? Sim, mais de 80% ainda são homens. Quando eu comecei, nós éramos só 2% de mulheres. Muitas reuniões que eu ia, então eu trabalhava durante o dia, e aí uma vez por mês eu ia para essas reuniões, né? Ou 2 vezes por mês, dependendo das redes. E às vezes eram reuniões, por exemplo, na Microsoft ou no Google, né? Todo mês era em algum desses lugares. E aí quando eu chegava, era só homens, né? E eu falava assim, nossa, mas é estranho, porque durante o dia eu estava conectada com muitas executivas, mulheres, discutindo a questão de empoderamento feminino, de liderança feminina, ou montando grupos onde a gente ia trabalhar algumas questões para comunidades, para o mercado. E nessas reuniões eu via só os homens, então eu até achava que realmente eu estava no lugar errado, no dia errado, na hora errada. Eu falei assim, gente, o que era? E eu percebi que 2 coisas. Eu percebi o seguinte, que eu poderia ajudar a mudar aquela estatística. Mudou, né? Porque hoje de 2 para 20, Sim, né? Mudou. E outra coisa, eu gostava demais. Eu sempre fui muito apaixonada por startups, por empreendedores. Então, eu falei assim, eu acho que eu vou conquistar o meu espaço aqui, porque eu já conheço as startups. Eu sei que eu posso ajudar. Eu sei que eu vou agregar. Então, quando tinha ali as perguntas, então, normalmente os homens perguntavam de CAC, de valuation, de receitas, e eu ia muito nessa minha
estratégia de modelo de negócio, de equipe, que você comentou, né? Que você me conheceu ali como recursos humanos, nós vamos né? falar já disso aí. Então, para mim era fundamental isso, porque eu falei assim, números, eu posso ajudar, eu posso melhorar, planilha, a gente sabe disso, né? Consultores, a gente pode mudar qualquer coisa, e PowerPoints também. Mas se mudar a essência e entender a essência daquele negócio que está sendo construído, e entender por que ele está fazendo isso, então, assim, eu vi que eu tinha um diferencial ali em relação aos homens, em relação àquele grupo. E aí, o que eu fiz também? Eu ia, lógico, com toda a minha humildade também, naquelas rodinhas dos meninos, falei assim, olha, sobre aquela startup que nós validamos, e eu falava para eles, você fez um comentário sobre faturamento, você pode me explicar um pouco mais? Ah, que legal. E o CAC? Por que o CAC é tão relevante para uma empresa desse segmento, né? Aí, porque o churn? O que exatamente é o churn? Lá naquela época, né? Eu falei, mas... Então, eu perguntava pra eles, e tinha alguns que falaram assim, Cláudia, eu não sei também. Eu falei, mas você perguntou. Eu falei, mas você perguntou, você é cara de pau. Então, eu falei assim, gente, olha que legal. Então, eu comecei a falar assim, poxa, é interessante porque os homens, eles não têm vergonha de perguntar, né? Eles vão perguntar. Eu falei, mas como você não sabe o que é o churn? O que o churn vai interferir naquela startup ou não? E aí, essa é uma característica, inclusive, muito do homem também, né? E a mulher não. A mulher, por exemplo, para fazer perguntas ou para falar, ela tem que se sentir extremamente preparada. Sem dúvida. Né? Mais cuidadosa, mais cautelosa, né? Que é bom, não pode ser só audácia sem cautela. Mas é muito interessante. Que então, legal. A gente tem ainda muito o que crescer. Então, tá bom. Então, essa diversidade que a gente sempre fala, né? Ela é importante e muito importante nessa história. Porque não basta só ter audácia masculina, vamos dizer assim, se você não tiver o cuidado, a cautela, a percepção, muitas vezes mais aguçada feminina, né? Então você precisa disso, né? Precisa. A diversidade é importante. A diversidade é super importante. Vamos lá falar um pouquinho da sua carreira, porque sim, estou chocado ainda, né? Porque... Pessoal, chocado mesmo. Fala, explica. E uma felicidade aqui, porque eu tive o prazer de conhecer a Cláudia há muitos anos atrás, né? A gente trabalhou, ela também tem uma carreira de PwC, depois de IBM, a gente se conheceu lá na IBM, e eu lembro da Cláudia, essa pessoa super consultora de estratégia, né? Consultoria, né? Sim. E depois eu lembro de você muito recursos humanos, você cuidando de uma área de todos os consultores, nós lá da Gestão IBM. De pessoas. Gestão de pessoas. Então você tem essa base que te ajudou. Você, né, por essência, é uma pessoa, uma consultora, não? Os meus últimos 4 anos na IBM, eu fiz gestão de pessoas, né? Sim. Que é o seguinte, você cuidar da carreira, né? Das pessoas. Então, eu tinha desde estagiários, trainees, até diretores ali dentro, né, da minha estrutura ali para fazer gestão. E muito interessante, porque foram 4 anos intensos, porque imagina, você não consegue agradar todo mundo, e não é para agradar todo mundo. Não dá. Você tem que saber escutar, você tem que saber ouvir, você tem que negociar, né? Você tem que reter talentos, você tem que demitir, né? Pessoas que estão abaixo da performance. Às vezes você acredita, mas o líder da área não acredita e você tem que fazer todo esse trabalho. Não é fácil, né? Ou vice-versa, né? Então, eu até cheguei a me questionar um pouco quando eu estava na IBM, se aquilo fazia sentido para mim, né? Eu falei, poxa, faz sentido? Aquilo era tão difícil. Eu chegava no final do ano e o meu resultado pessoal não era tão interessante, porque eu sabia que eu não tinha... não dava pra deixar todo mundo feliz, né? Então era quase enxugar gelo ali. E aí, olhando um pouco o lado do meu trabalho, me ajudou muito essa base. Mas aí mas como assim? Deu um estalo, porque você era essa pessoa de gestão de pessoas e consultoria, e hoje você é, repetindo, né? A melhor investidora anjo do Brasil, né? Tem prêmio sobre isso. E como é que é esse estalo para você ir empreender? Então, foi um pouco de rebeldia e coragem, porque eu pedi demissão da IBM. Eu até pedi para me mandar embora, falando, a gente não vai te mandar embora. A gente quer você aqui, vai me ver em outra área, tal, ver outras possibilidades. Aí eu falei, não, eu quero fazer algo diferente, né? E eu queria trabalhar com alguma coisa que eu não
sabia o que era, mas eu precisava ter alguma mudança na minha vida, né? Eu busquei algo diferente. E eu acho que isso que é interessante pra gente. Muitas vezes a gente tá numa empresa, ou a gente tá ou como funcionário, ou como líder, ou mesmo a gente busca mudança, a gente tem que ouvir, né? A gente tem que entender um pouco. E aí eu falei, não, acho que eu vou criar alguma coisa. Acho que eu vou realmente pedir demissão, ou pedir um ano sabático e vou criar alguma coisa. Coragem. E eu criei um e-commerce na época. E eu criei do zero, na época que a gente só tinha 2 meios de pagamentos, só tinha um meio de logística, que era o correio. Era só mato realmente lá atrás. E eu, enfim, vi numa coragem, numa determinação muito grande de criar alguma coisa. E também ter mais tempo para as minhas filhas. Um tempo diferenciado para elas, onde quem ia determinar minha agenda eram elas e não eu, né? Enfim, eu pensava muito em fazer essas coisas. Então, assim, eu fui com a cara e com a coragem, quebrei cara. Tive medo, senti muita falta do que eu tinha, por exemplo, na IBM, de salário, 13º, férias, acho que tudo isso também. Os meus primeiros anos como empreendedoras foram bem difíceis, porque é muito solitário você empreender, é muito solitário. Então, quando terminou o primeiro ano, eu falei, eu sou taurina, teimosa, eu falei, poxa, eu não vou dar o meu braço a torcer, né? É solitário e arriscado, né? Arriscado, é tudo. E tem muita gente que fala que você não vai dar certo. Você escuta isso. Sim. Você escuta e fala assim, olha, não vai dar certo. Não vai dar certo. Sem dúvida. Sabe, Cláudia, isso não vai dar, sabe? E aí, o que você vai fazer se isso não der certo? Sim. Então, você tem muito mais pessoas aqui falando que não vai dar certo do que pessoas que vão te apoiar. Eu tive muito isso, porque as pessoas, e isso não é culpa dessas pessoas, mas essas pessoas estavam acostumadas, eu com uma carreira bem sucedida, né? Onde eu tinha um bom salário, onde eu trabalhava com estratégias ou gestão de pessoas, onde eu tinha uma marca que era a IBM, né? Então, foi muito interessante. E eu vim justamente para esse mercado buscar referências, participar de buscar inspirações para eu realmente conseguir ser uma boa empreendedora. Então, eu comecei a participar de reuniões, de eventos, eu conheci muito... Estava falando de empoderamento feminino, liderança feminina. Eu falei assim, nossa, sou eu, né? Eu me via ali naquelas falas, né? E uma dessas apresentações, eu conheci a Luísa Trajano, lógico, eu já tinha ouvido falar bastante dela, mas foi num evento desse, eu lembro que eu estava lá no auditório, e a Luísa falando, e parecia que ela estava falando para mim tudo, né? Eu falei assim, nossa, eu me identifiquei muito com aquilo. E no final, ela falou que ela mesma respondia o e-mail dela, as redes sociais, e eu mandei um e-mail para a Luísa falando que aquilo tinha realmente causado um impacto muito grande para mim. Sim. E que eu, como empreendedora, já fazia mentorias para algumas mulheres, se ela poderia me receber, né? E ela me recebeu 2 semanas depois. Que e a gente criou uma conexão muito grande. Eu expliquei para ela que eu tinha muitas dificuldades e a Luísa falava assim para mim, Cláudia, se você tá com um problema na tua empresa, o problema é seu. Se você tá com um problema com seus funcionários, o problema é teu, o problema tá com você, Claudinha. Fui o Claudinha pra amenizar no fim, mas era ela direta, me chamava né? desse. E aí eu falei, Luísa, você não quer ser minha mentora, não quer me apoiar em algumas coisas e tal? E a Luísa falou assim, não vou ser sua mentora, mas eu vou te apoiar em muitas coisas. Ela realmente ficou como minha mentora um tempo, a Luísa Trajano. Que bacana. Hoje ela me convidou para participar lá do Grupo Mulheres do Brasil. E aí eu fiquei intensificando ainda mais as minhas mentorias. Eu fui convidada pela Rede Mulher Empreendedora para ser uma das embaixadoras, porque eu fazia muitas mentorias. Então eu ficava 20% a 25% do meu tempo fazendo essas mentorias. E nessas mentorias, como foi lá em 2014 mais ou menos, eu comecei a conhecer startups. E até por conta desse meu background, eu comecei a entender que eu conseguiria ajudar muito mais startups do que empreendedores. Sim. Né? E aí, por quê? Por conta de falar de modelo de negócio, falar de tecnologia, né? De trazer a sua base lá, né? Então eu trouxe a minha base. E aí eu fiz toda essa transição, eu já estava com o meu segundo negócio, que foi no mercado imobiliário, eu construí uma plataforma concorrente da Quinto Andar, porque eu tentei fazer parceria com a Quinto Andar, e a Quinto Andar falou, não, a gente não faz parcerias. E aí, por conta disso, eu vim muito forte como mentoria, e aí eu
estava no momento que eu tinha que conhecer mais sobre investimentos anjos para ajudar os meus mentorados, porque eu ajudava os meus mentorados até o pitch. Uhum. Os pitches eram os melhores, eles ganhavam tudo. E eu falei assim, acho que eu tô boa nisso. Eu tô ficando muito boa nisso, eu tô sendo muito assertiva. Agora eu vou conhecer sobre investimento anjo. Que e aí legal. eu fui para essas redes, e quando eu fui para essas redes, o pessoal falou assim, Claudinha, mas isso tem muito a ver com você. E aí quando eu entrei nessas redes que eu comentei, né, que tinham muitos homens e tudo mais, eu fiquei quase um ano ali só participando, e depois eu já comecei a investir. E como investidora, eu continuei fazendo as mentorias. Em 2020, eu vendi a minha última empresa, e aí eu comecei a me dedicar só ao meu portfólio. Então, respondendo, foi num clique de 10 anos, Pois né? isso que eu ia perguntar. Entre você sair da IBM agora... 12 anos. São 12 anos. Você contou muito rápido, mas tem algumas coisas importantes pra gente destacar aqui, né? Coragem, né? Primeira coragem de você ir lá, assim, não, vou pedir demissão e vou fazer. Aprender muito, né? Aprendeu porque muito. Você falou assim... Aprendo até hoje. Quebrou a cara, né? Em alguns momentos, não vai dar certo tudo. Tem a solidão, tem gente falando que não vai dar certo. Muitos. E você ter persistência, né? É a tal da resiliência que a gente sempre fala, né, Cláudia? E tem uma coisa que me salta aos olhos, assim, né? Você entrou de cabeça, né? De cabeça. Entrou de corpo e alma. Não tava só... Porque você falou assim, tá bom, é empreendedor e tem uma coisa legal que você falou assim... E você começou a participar de reuniões, começou a entender, começou a participar de grupos, foi buscar uma mentora, participou de grupos de empreendedoras mulheres, foi crescendo e não foi só aquela, você é uma empreendedora, não deu certo, vou tentar alguma outra coisa. Não foi isso, acho que salta bem aos olhos, né? E aí depois para investidor é um outro salto, né? Foi um outro salto. Um outro salto importante. E um outro salto que eu vou te falar, não sei onde vai dar isso, mas eu vou investir. Aí eu entendi também que eu não precisava ter milhões para investir. Então os meus primeiros investimentos foram em torno de, acho que foi 50 mil reais que eu investi na primeira startup, aí numa outra eu investi 25, porque já tinham vários investidores. O cheque poderia ser menor, né? Então eu sempre ia nos menores cheques. Entendi. Eu falei assim, olha, deixa eu ir aqui com cheques menores, porque eu quero testar, eu sou cautelosa, né? Eu não tenho essa reserva toda, então eu falei, poxa, também sou empreendedora, e eu sempre olhava que era o seguinte, eu mesmo com a minha empresa, eu já fazia os investimentos, só que eu me preocupava o seguinte, poxa, aqui na minha empresa eu tô cortando custos, eu tô falando para todo mundo que a gente precisa reduzir, e aqui eu vou começar a aparecer no mercado como investidora, gastando dinheiro, então eu queria também ser coerente ali como empresária, empreendedora e também como investidora, né? Eu tinha sempre essa preocupação. Que bacana, né? Mas isso ajuda a mudar o Brasil, né? Eu escutei alguém falar que a gente tem muita cultura do endividamento e não do investimento, né? Se a gente passa a ser um país que as pessoas vão investindo em negócios e começa a se organizar, a gente tem um baita potencial de crescer aqui e aumentar nosso sucesso brasileiro, né? E eu acho que um outro fator importante para mim também é que, assim, eu sempre fui e sou colaborativa, né? Eu acho que, assim, eu nunca estou em nenhuma dessas redes por só interesse. Era muito mais de colaborar, de aprender, né? Ótimo. Eu tive que pagar muito caro, então eu sempre paguei os meus eventos, eu paguei meus cursos, eu paguei muita coisa, eu pago até hoje para participar de muitas dessas redes, né? Nada de graça. Então, eu sempre procuro entender o seguinte, mas como que eu posso colaborar mais, né? Tem pessoas que não podem pagar, tem empreendedores que não podem pagar. Então, por exemplo, tem vários eventos hoje que eu sou convidada e eu sempre peço convites a mais. Cláudia, você tem direito a 2 convites. Legal, pode ser 5? Aí o pessoal, não, pode ser 8. Se pode, ok. Por quê? Porque eu pego e coloco e distribuo para alguns empreendedores que eu sei que não têm condições de pagar, que né, bacana. Que bacana. Então, assim, e eu sempre falo para os empreendedores o seguinte, se você está interessado em algum evento que eu vou participar, eu não vou lembrar de todo mundo. Me fala que você tem interesse em ir. Se eu conseguir o ingresso, eu vou te passar. Então,
eu faço muito isso com muitos empreendedores e eu faço isso de coração mesmo, porque nem eu divulgo isso e às vezes ele coloca lá no Insta, olha, eu tô nesse evento porque a Cláudia ajudou. Eu não reposto, tem coisas que eu nem reposto porque não precisa, né? Mas eu acho que assim, é a contribuição que a gente faz, porque eu falo que nem é o dinheiro tudo, né? Então, não. E essa colaboração é legal e alguém lá em cima, ou o universo, alguém tá percebendo e tá vendo isso, vai voltar. Isso volta, não tenha dúvida que volta. Eu acho que é sobre isso. E eu tenho recebido muito em troca, sabe? Que legal. E a gente não tá falando de dinheiro. O que eu tenho recebido em troca é muita satisfação, muita alegria, muita luz, muita gente feliz e eu também. Então, eu acho que isso para mim é o melhor resultado de todos. Que bacana. E existe também uma outra iniciativa sua que é um super podcast, que é o Ela Invest, né? Então, que é muito bacana. Quem não viu, vale a pena falar. Eu tive a honra de ser convidado a participar lá, que é um super podcast bacana. Que é isso também, de colaborar, de informação, de tudo. O que é o Ela Invest? Começou muito por acaso também, porque eu queria fazer lives falando da minha jornada, porque eu quero ter mais mulheres e eu quero que mais homens entendam que podem ser mais colaborativos também. Então eu queria falar da minha jornada, né? E aí o estúdio me convidou para fazer essa parceria e o podcast ganhou um formato que para mim é maravilhoso e acho que a gente eu já tenho mais de 120 episódios gravados. Demais, muito bom. Recomendadíssimo. Eu adorei o nosso bate-papo e o Ela Invest é um fomento ao empreendedorismo e à diversidade, onde ali a gente coloca a experiência, né, a tua jornada, mas também muito da sua experiência. Então, o Ela Invest para mim hoje, ele é um canal, assim, ele é muito interessante para mim, mas é tão verdadeiro, né? O nosso bate-papo lá é uma coisa tão gostosa como aqui também. Leve, suave, e eu acho que é isso, né? No meio de tantas notícias, de tantos fakes, aí você tem alguns programas como o Sucesso Brasileira que a gente consegue ter conteúdos e encontrar tantas verdades, né? A informação, ela descentralizou, né? Conteúdo, então a gente consegue fazer. Muito legal, parabéns, lá, uma ótima iniciativa. E agora tem essa história, que agora, minha amiga, agora tá em outro patamar, pessoal, agora você virou Shark Tank, super recente, não é isso? Olha só, não acredito! Isso aqui nós somos... Isso aqui fomos lá no Instagram. Olha, isso aqui fomos lá no Instagram pegar essa história que agora você é uma Shark Tank, é isso? Sim, agora eu sou uma Shark Tank. Caramba, então é realmente a melhor investidora. Foi e bacana. E que é outro... É outro mundo. Outro mundo, não é? Outro mundo. Parabéns, parabéns 5 vezes, 1000 vezes pelo seu reconhecimento. Tudo que você falou agora é reconhecido nisso, um programa que acho que super audiência que todo mundo vê, né? Eu recebi um convite, eu não lembro se foi março agora desse ano de 2024, mas eu recebi um convite da Sony falando que queria me conhecer porque a 9ª temporada eles iam receber alguns convidados e meu nome foi extremamente citado e aprovado e eles queriam me conhecer. Então eu achei interessante, por quê? Porque não foi nenhuma indicação, assim, olha, vai lá, chama a Cláudia e tal. Então assim, foi um reconhecimento ali, foi um convite muito especial, eu aceitei. E realmente eu queria entender como que era o programa. A gente sabe como que é, mas eu entendi que o Shark Tank é um programa muito sério. A gente realmente não tem informação ali dos business, né? A gente não tem esse contato antes. E eu fiquei muito feliz, eu gravei, eu vou te falar que, eu até te falei um pouco antes, né? A gente estava em off aqui conversando. Foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, porque eu estava com medo. Sim, eu estava nervosa. Sim, eu estava preocupada. Mas eu também estava muito feliz, justamente porque eu também acredito que é um super reconhecimento do meu trabalho. Muito. E sabe, Sberner, eu acredito que eu posso agregar. Eu vejo isso, eu sinto isso. Então, quando eu fui conversar com os produtores, eu fui pessoalmente para a reunião e eu falei assim, por que o convite, né? E eles falaram assim, Cláudia, porque a gente estava querendo ter um investidor anjo, né? A gente está querendo trabalhar um outro perfil aqui para o programa também. E veio o teu nome como investidora anjo. Então, quer dizer,
Imagina, a gente quer um investidor anjo e vem uma investidora anjo que consegue trabalhar isso. Então, pra gente, isso é muito bacana. Então, assim, várias coisas. Então, eu estava feliz e foi um misto de muitas coisas. E aí, eu vou ficar o suspense aí para todo mundo assistir para saber se eu investi ou não. Muito bem. Não, e tudo que você contou para nós até agora, né? Do que você faz, da sua base, de você querer ajudar as pessoas, você entender de pessoas, de você, participar, de avaliar e ajudar no pitch e falar se vai investir ou não, é o programa Shark Tank. É o programa. Você já faz isso, então eu imagino que você até falou assim, tava nervosa, tava isso aqui, mas eu acho que a hora que você chegar lá, é um pouco, ouso dizer que é até um pouco de zona de conforto. Pois é, eu vou deixar até uma informação para todo mundo assistir o Shark Tank, porque eu acho que vocês vão conseguir ver no primeiro pitch o meu coração, tava parecendo uma escola de samba, quando abriu aquela porta que o empreendedor estava vindo, eu estava quase explodindo, né, de nervoso, mas eu falei, eu vou sobreviver. E bacana. E vai estar, a temporada, ela é o quê? Alguns meses? Alguns meses, eu acho que agora, deve sair agora em agosto, setembro de 2024, mas eu coloco isso para você, compartilho com vocês. Mas eu estarei em alguns episódios, tá? Eu gravei ontem, vou gravar semana que vem de novo. Não estarei em todos, estarei em alguns, mas eu estou muito feliz. E eu acho que é uma oportunidade aí também para mim, como mulher e como representante desse ecossistema também, fomentar cada vez mais que nós podemos chegar onde nós quisermos. Sem dúvida. Ou onde a gente entender que faz sentido. Sem dúvida. Vai ser um sucesso com certeza, pessoal. A gente vai ter tudo aqui. Nem precisa, mas a gente vai ter toda a legenda do Shark Tank e da Cláudia, também do Ela Invest. E você falou que vai assistir Shark Tank também, né? Vou. Eu vou assistir mais, você também. Eu também, porque eu assisti alguns, assim, mas agora tendo Cláudia Rosa participando lá, vou assistir todos. Então vamos assistir mesmo, todos. Eu quero. Vamos. E comenta, fala assim, olha, gostei disso, não gostei, eu investiria, não investiria. Concordo com a Cláudia, eu vou falar assim, concordo com a Cláudia. Fala assim, eu também não investiria, porque eu quero ter essa interação, hein? Vamos ter isso aí, com Tá certeza, bom. pessoal, vamos com certeza lá. Legal. Cláudia, cerveja, você gosta de cerveja? Se você não gostar, eu sei que tem um cara chamado Martiniano Lopes que gosta. Eu adoro cerveja. Então esse aqui é um presentinho pra você. Ó. Mas eu vou levar pra ele de presente. Pode ser? Claro, pra você. Obrigada. Essa é a Hiller Beer. Ó. Olha que linda. A Hiller ela fez uma edição especial pra nós aqui do Sucesso Brasileira. Hiller é esse cachorrinho. Isso é feito com lúpulo brasileiro, na verdade. É um amigo meu, é o Tídio. Ele é meu sócio também. E ele faz isso, eles plantam lúpulo aqui no Brasil. Lúpulo é uma coisa muito, muito europeia, mas eles estão conseguindo chegar a níveis bons de plantação de lúpulo. E ele começou a fazer essa cerveja, então ele faz. Ele é meu sócio lá na Multi. A Multi é uma empresa de consultoria. Né? Na verdade, hoje ele não atua mais na Multi, que ele falou assim, eu vou plantar lúpulo, vou fazer cerveja. Eu falei, mais divertido, mais legal. Isso aqui é uma consultoria de... Empresário. Isso aqui é uma consultoria de tecnologia, né? Que eu faço lá na Multi. A gente faz aquilo que você manja muito bem, que fazíamos lá na época da IBM e da PwC. Então, hoje a gente tem um time bem bacana. Até tive uma foto. Olha que legal. Essa é uma foto de algumas semanas atrás. Essa é uma parte do nosso time. Uau! Tudo que precisar de... Mulheres. Muitas mulheres. E mulheres na liderança, né? Muita gente pergunta se é uma... Não, beleza. A diretora comercial... a gerente de RH, né? As pessoas são muito bacanas, que tudo que precisar de recursos de tecnologia, a gente tem. Tudo que precisa de tecnologia da informação, a gente é focado. Vamos já fazer um fit com algumas startups. A gente tem muito startup cliente nosso, porque tem startup que ela não tem o tamanho para ter uma área de tecnologia, para ter um CIO, para ter um super gerente de TI. Então, ela pode contratar um CIO on demand, ela pode ter um time on demand, ela pode alocar, ela fala, eu preciso levar o meu projeto para outro nível. Então, a gente tem, além de grandes empresas, esse time tem pessoas aqui muito focadas em startup. Vamos conversar, então. Totalmente. O cartão, não tenho cartão aqui, mas vou deixar um monte de cartão com você. Essa é a Multi. E aí, Claudinha, assim, o que você entende por sucesso? Por sucesso,
O sucesso, para mim, ele é extremamente relativo, que para mim não é para você, né? O sucesso é muito pessoal. Individual. Mas o sucesso, para mim, ele é o encontro do que você sonhou ou do que você idealizou, quando você realiza isso. Isso é sucesso. E nós podemos ter vários sucessos ao longo da vida. Sim. Isso está atrelado a dinheiro ou a satisfação pessoal, né? Então, o sucesso, ele é super importante. Ele é muito importante e está ligado também a sonhos. Sim. Se você não sonha, se você sonha, mas não coloca ação, você não vai realizar. Então, o sucesso para mim, ele começa aqui com sonhos e com realmente você acreditar em você. Então, o sucesso, ele é importante, ele é necessário e ele é muito bom e que todos consigam ter sucesso. Você falou um pouquinho disso. Você acha que ser brasileira te ajudou a ter mais sucesso? Características nossas? Eu amo ser brasileira, né? Eu amo ser brasileira. Mas eu acho que às vezes tem isso sim. Eu acho que nós temos várias características interessantes. Mas eu vim de uma família muito humilde, né? Eu vim de uma família muito típica brasileira, que o pai e a mãe saem de uma outra cidade, que vem para São Paulo para tentar a vida. E tem vários filhos, né? Sou de uma família de 7 irmãos, somos em 8, né? Bastante 8 filhos. Que legal. Então, assim, é muito característico de brasileiro, onde os irmãos têm que sair para trabalhar muito cedo e um ajuda o outro. A gente tem a nossa adolescência e misto de adolescência com já com a fase adulta, onde a gente tem que contribuir. E eu acho que tudo isso reforça pra gente que as nossas características, elas de brasileiras são importantes. A gente não tem que usar isso para nos vitimizar, nem como mulher, nem como uma pessoa humilde, nem porque teve acesso. Eu estudei em escola pública praticamente a minha vida inteira, né? Isso durante muito tempo foi ruim, mas eu sempre entendi também desde pequena, e o meu pai ainda nessa história toda, o meu pai faleceu, eu tinha 10 anos, então meu pai faleceu, ele deixou 7 filhos, entre 4 anos e 20 anos, 7 filhos, né, para minha mãe, então quer dizer... É uma história brasileira, né? Bem brasileiro total. Isso, né? Então, para mim, o sonhar e transformar a nossa realidade, a minha realidade através de sonhos, isso para mim foi fundamental. Então, eu acho que isso tem muito a nossa característica de brasileira. E eu trago isso e eu tento trazer muito disso também para as minhas filhas, entendeu? Para que as minhas filhas saibam que hoje a vida é fácil para elas, né? Mas que elas têm uma história aí de uma mãe que fez muito para que elas... Que elas valorizem. Falou bastante, né? É valorizar isso. Muito legal. E a história da mulher brasileira, das famílias brasileiras. Sem dúvida. E se você puder, você deu muitas dicas aqui, muitas coisas legais que a gente vai destacar, mas se você puder resumir, que dicas você daria para quem quer ter sucesso e que olha para você e fala assim, caramba, Cláudia Rosa me inspira muito. Que dicas você daria para essas pessoas? Confiança. Confiança. Procurar essa confiança em algum lugar que você vai achar. Não dá pra gente só sonhar, não dá pra gente culpar os outros pelo que a gente não realizou. O culpado somos nós. Então, acho que a principal dica independente de onde você veio, independente das oportunidades que você teve, se você tem um sonho, se você quer ter um sucesso, acredite, confie que isso vai ser realizado. Isso é a principal fórmula. É isso aí, confiança, ótimo. Claudinha, não parece que estamos aqui conversando há quase 1 hora. Vamos ter que fazer outros episódios, que eu tenho mais umas 14 perguntas para fazer para você aqui, mas não Meu Deus. vai dar muito tempo. Mas é bom Acho que assim... Foi tudo, hein? Falamos tudo, hein? Agora eu não sei que agora, se você Shark Tank, você vai voltar aqui, mas você tem que agora que você vai ficar cada vez mais famosa. Não, você tem prioridade na agenda. Que bom. Dá um like depois disso aqui, por favor, nesse episódio, que eu já fiquei muito feliz. Cláudia... Ainda mais depois dessa cerveja, então, com essa característica toda. Toda a característica super brasileira, super... Se você experimenta, depois você me fala se gostou.
falou, ó, se você não gostou, a gente fala com o Tídio direto. Fala assim, Tídio, você não tá entendendo. Ela tem que... Você... Vou falar pra ele no Shark Tank. Hein? Fala aí, vai. Se ele tá escutando, ele vai querer... Vou falar pra ele, vai te mandar um e-mail, vai te mandar um e-mail agora dessa história sim. aqui. Manda pra ele, tá? Sim. Eu queria agradecer muito Obrigada. sua presença. Você é realmente um super sucesso a brasileira. Somos. Eu acho que você é maravilhosa, essa sua trajetória. E eu que acompanho, eu sou muito orgulhoso de ser seu amigo. Obrigada. Queria agradecer, obrigado. Você é muito sucesso a brasileira. Obrigada, Claudinha. querido. Acho que esse seu brilho nos olhos, esse teu convite e essa tua simpatia toda só reforça pra mim que acho que eu tô no caminho certo. Muito obrigada. Sem dúvida, obrigado a você. Legal. Legal. Pessoal, é isso, o episódio foi muito bacana. Por favor, já dê o seu like, compartilhe, comente. Eu queria agradecer, a gente tem crescido o número de inscritos, crescido o nosso engajamento, muitas mensagens, muitas sugestões de pessoas de sucesso. Então a gente tem episódio toda semana, tem corte todo dia. Não sei se estão episódios tão legais quanto esse aqui da minha amiga Cláudia Rosa, mas muito obrigado, nos vemos, galera, valeu.